Se você é jovem e está com dificuldade para conseguir o seu primeiro emprego, esse vídeo é para você. Eu tenho 18 anos e eu já tive 3 empregos. Eu vou te mostrar como eu fiz isso e como você pode conseguir a sua primeira oportunidade. Inclusive, eu precisei trabalhar de graça no início, mas isso fez toda a diferença e eu vou te explicar o porquê. Eu quero começar o vídeo falando sobre a dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Eu sou jovem, eu passei por isso recentemente, eu reconheço essa dificuldade, porque a maioria das vagas exigem experiência, mas como ter experiência no currículo sem nunca ter trabalhado? O grande diferencial está em você criar as oportunidades, em vez de apenas esperar uma chance. E por que eu estou te falando isso? Porque a maioria das pessoas apenas enviam currículos, achando que está fazendo o suficiente. Mas deixa eu te falar, enviar o currículo é apenas o básico, todo mundo faz isso. Para você conseguir uma oportunidade, você tem que ir além. Quando eu digo ir além, é você ir entregar o currículo pessoalmente, é você se candidatar por meio do LinkedIn, outras plataformas como a Gup, por exemplo, é você fazer coisas além do currículo. Se você não tem experiência no currículo, faça cursos, coloque cursos lá no currículo e você pode até trabalhar de graça. Eu fiz isso. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente do vídeo para você poder entender, mas é uma das possibilidades de você conseguir a sua primeira vaga. Agora eu vou te passar a minha estratégia. Que história é essa de trabalhar de graça? Eu acabei de falar isso e coloquei na thumb desse vídeo. Eu não coloquei na thumb simplesmente para chamar a sua atenção. Eu realmente comecei trabalhando de graça. Eu fiz um estágio não remunerado de 3 meses. E por que eu fiz isso? Como eu falei no início do vídeo, a primeira oportunidade é a mais difícil de todas, porque a maioria das vagas exige experiência. E como você vai ter experiência sem nunca ter trabalhado? Então, eu precisava ajudar em casa, né, financeiramente, a minha família, a minha mãe especificamente, e eu ainda estava no ensino médio, ou seja, eu precisava de um emprego que conciliasse os estudos com o trabalho. Teoricamente teria que ser jovem aprendiz, correto? Mas ninguém me contratava por conta da minha idade e por eu não ter experiência. A minha idade eu não tinha o que fazer. Agora a experiência eu podia mudar isso. Eu queria colocar no currículo alguma experiência para que eu pudesse ter a minha primeira oportunidade. E eu reconheci isso e pensei, pô, já que ninguém me contrata, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Eu preciso colocar alguma experiência no currículo. Foi aí que eu tive a ideia. Ninguém quer me contratar para ser remunerado, mas e se eu me oferecer para trabalhar de graça? E foi isso que eu fiz. Eu me ofereci para trabalhar de graça durante 3 meses para que eu pudesse ter uma experiência prática e também poder colocar alguma experiência no currículo para que outras empresas pudessem me contratar, vissem uma oportunidade em mim como jovem aprendiz, porque na época eu estava no ensino médio. E deu certo. Eu passei 3 meses trabalhando em empresa de informática e para você ter noção, assim que eu terminei esse estágio de 3 meses, não foi nem 15 dias, eu já estava contratado novamente, como jovem aprendiz, que era o que eu estava necessitando. Então, para você ter ideia, nem relógio trabalha de graça. Isso é um ditado famoso. Por quê? Porque tem a pilha. O relógio precisa da pilha. Então, assim como o relógio, eu tive os meus benefícios. Não foi de graça. Para você ter uma noção, no final desse estágio, o patrão gostou tanto do meu trabalho que ele me deu um dinheirinho, ele me deu um bônus, um extra. Um extra não, uma gratificação, podemos dizer assim, de R$ 600. Isso me ajudou bastante. Mas além dessa gratificação que eu não estava esperando, eu tive a experiência, eu pude conhecer o mercado de perto, na prática. E essa prática me ajuda até hoje, sinceramente. Porque como era uma empresa de informática, eu trabalhava diariamente com Excel. E cara, eu uso Excel todos os dias. Posso te falar que todos os dias eu uso. Tanto no meu trabalho atual, como pessoalmente, para controlar as minhas finanças, meus investimentos. Enfim, foi de grande valia. Porque além de conseguir o meu emprego como jovem aprendiz, que era o que eu queria, eu tive uma gratificaçãozinha, que isso me ajudou na época. E hoje eu tenho uma experiência que me ajuda muito nos dias atuais. Então não ache que é uma péssima ideia trabalhar de graça. Você pode estar precisando, que nem eu estava realmente necessitando de dinheiro na época. Eu precisava ajudar minha família em casa. Minha mãe se separou do meu pai e tinha 3 filhos para sustentar. E ela sustentava a gente sozinha e nem era carteira assinada. Então eu realmente precisava fazer alguma coisa e eu optei por trabalhar de graça para conseguir uma experiência. É uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Você precisa abrir mão de algumas coisas para você conquistar o que você quer. E foi o que eu fiz. Eu abri mão de 3 meses de trabalho recebendo nada para que eu pudesse ter um emprego formal, carteira assinada, que eu pudesse receber alguma coisa. Então, se você realmente precisa de um emprego e não está conseguindo uma oportunidade de jeito nenhum, avalie essa possibilidade de você se voluntariar para um emprego, porque isso vai abrir muitas portas para você. Voltando ao assunto, bem rapidinho. Foi graças a esse estágio não remunerado
que eu consegui a minha primeira oportunidade como Java Aprendiz. Dentro desse cargo de Java Aprendiz, em apenas 3 meses, eu fui promovido para efetivado. Passei um ano nessa empresa e hoje eu estou no cargo que eu estou hoje, né? Como estagiário em banco. E isso me ajudou bastante, porque se eu não tivesse feito esse estágio não remunerado, possivelmente eu não teria esse passo a passo ao longo do tempo e possivelmente eu não estaria gravando esse vídeo para você agora. Então avalie essa oportunidade, porque isso vai te ajudar bastante. Agora eu vou te passar um exemplo prático de como você pode atribuir essa ideia de trabalhar de graça para você não somente conseguir algumas oportunidades, como você também conseguir ganhar um dinheiro a mais. Por quê? Porque recentemente meu irmão gêmeo ele viajou, ele tirou algumas fotos lá e tal, postou nos stories do Instagram dele. Aí um colega nosso que estudou com a gente na faculdade e tal, ele viu e disse: "Ei, manda aí essa foto para mim fazer uma edição, ela tem as características do que eu preciso para a edição tal aqui". Por quê? Porque ele trabalha, né? Ele é cameraman, digamos assim, ele faz edição de vídeos, de fotos. Ele não somente grava e tira fotos, mas ele também edita. Aí ele fez essa edição, mandou pro meu irmão, ficou pique filme, muito bom. Meu irmão gostou, demonstrou interesse e fez: "Pô, mano, toma aqui mais 3, edita aí pra mim". Aí ele fez: "Aí não, né, pai? Eu já editei uma, tu quer que eu edite 3? Aí vai ter que pagar, né?". Ele gostou tanto que ele disse: "Não, tá bom, quanto é que é?". Foi lá e pagou. Ele não conseguiria vender essas 3 fotos adicionais se ele não tivesse a coragem de editar a primeira foto de graça. Então você não precisa aplicar essa forma de trabalhar de graça não somente para conseguir a primeira oportunidade de emprego, mas para você criar outras oportunidades de fazer dinheiro, literalmente. Porque eu quero lembrar, se ele não tivesse feito essa primeira edição de graça, ele não teria vendido as 3 fotos adicionais. Agora eu vou te passar algumas dicas de como você pode conseguir a sua primeira oportunidade. E a primeira delas é você ter humildade para começar de baixo, assim como eu fiz. Primeiro, se você está com muita dificuldade, comece trabalhando de graça. Porque primeiramente você precisa entrar no mercado. Não importa como, não importa se é de graça, não importa se você está recebendo, não importa se é carteira assinada ou não. Entre no mercado. A segunda dica é você criar a sua experiência. Se ninguém te dá uma oportunidade, crie a sua. Eu fiz isso. Por quê? Porque trabalhos voluntários, estágios, freelancers, enfim, isso vai te ajudar a ter uma experiência. Não somente para você colocar no currículo, mas uma experiência prática que vai te ajudar nos próximos empregos. Então não espere, não dependa dos outros, crie as oportunidades. A terceira dica é você ser insistente e ter uma estratégia. Não envie apenas currículos. Vá lá cara a cara com o gerente, com o RH, peça oportunidades, seja interessante antes de ser interesseiro, bota uma roupa bonita, bota um perfume cheiroso, vai lá, mostra por que você está ali, por que você quer trabalhar naquela empresa, de preferência, vá nas empresas que você almeja trabalhar, porque no final das contas você pode ser chamado para essa vaga. E eu tenho umas dicas importantes para você, uns insights na verdade, perdão, porque eu tive isso. Tinha algumas empresas específicas que eu realmente gostaria de trabalhar lá. E eu comecei por elas. Mas, para ser sincero, eu fui na maioria das lojas da minha cidade. Eu moro numa cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes. Eu fui no centro da cidade e deixei currículo em todas as lojas. Em todo ambiente eu estava lá deixando currículo, porque isso aumenta as minhas chances de ser contratado, né? De ser chamado para uma entrevista. E eu estou lhe falando isso porque tinha uma loja em específica, né, uma empresa esportiva que vende artigos esportivos, que eu tinha um interesse muito grande em trabalhar nela, até porque eu jogo futebol, eu sou atleta, eu gosto de esportes, e eu me via naquela empresa. E isso me ajudou não somente a mim, mas também a meu irmão, porque eu tenho um irmão gêmeo. Eu deixei o currículo várias vezes nessa loja, não foi uma, nem duas, nem três, eu acho que foi umas 5, 6, por aí, sinceramente. Toda atualização que eu tinha no currículo, eu ia lá. Eu tinha o currículo pronto. Se eu fiz algum curso, coloquei no currículo, eu atualizava o currículo e ia deixar lá. E isso foi um diferencial enorme. Porque eu já tenho conseguido a minha oportunidade como Java Aprendiz, a minha primeira. E na época eu não levava o celular para o trabalho, para não ter distrações. Eu deixava o celular em casa. E eu lembro até hoje, foi um dia de Champions League. Deixei o celular em casa, na mesa do computador. Meu irmão gêmeo estava assistindo o jogo da Champions League, final inclusive. E o celular tocou. Opa, o celular está tocando de Ramon, nem é o meu, mas eu vou atender. E por incrível que pareça, era justamente essa loja de artigos esportivos, que para ser sincero, fazia mais o perfil do meu irmão do que o meu. Ele atendeu, disse que eu não se encontrava, mas que já tinha conseguido uma oportunidade e perguntou se ele mesmo podia ir para essa entrevista.
O recrutador falou que infelizmente estava interessado no meu currículo e não no dele. Mas após ele ligar o celular, ele pensou, pô, se tem uma oportunidade em aberto, por que não, né? Mesmo tendo recusado de cara, ele tomou um banho, se vestiu e foi dar a cara lá na empresa. Na hora, o cara reconheceu, opa, foi você que atendeu o celular? Olha, cara, eu tô aqui com hora marcada para uma pessoa, faz 30 minutos que ela tá atrasada, não chegou ainda. Você teve a coragem de vir aqui, teve a disponibilidade, você foi muito corajoso, está precisando de uma oportunidade e você criou a sua. Então vem cá que eu vou te fazer uma entrevista agora mesmo. Fez a entrevista, foi aprovado de imediato. Olha aí, ele abriu mão da Champions League para ir procurar um emprego. Mas enfim, ele conseguiu a oportunidade dele, tá lá até hoje, graças a Deus. Eu estou te falando isso porque você não precisa somente deixar currículos em uma, duas, deixa currículos em todos, vai cara a cara. Ele foi recusado na ligação. Imagina aí se ele não tivesse ido lá, tido a coragem de ter criado essa oportunidade, porque essa oportunidade era para mim, não era para ele. Ele criou a oportunidade. A quarta dica é você ter uma apresentação profissional. O que eu quero dizer com isso? Um currículo organizado, bem feito, é você ter um LinkedIn profissional, é você ter redes sociais, não obrigatoriamente profissionais, porque, por exemplo, Instagram é pessoal, mas seja um Instagram que você não posta coisas aleatórias, não posta besteira, enfim, é a porta de entrada, é a sua vitrine, digamos assim, então você precisa se importar com isso. A quinta e última dica é você mostrar que tem algo a oferecer. Porque durante as entrevistas, os recrutadores vão perguntar o que você tem a agregar à empresa, o que você tem a somar, o que você tem a oferecer. E você precisa ter isso bem claro para que na hora da entrevista você possa falar. Então eu peço que você estude um pouco sobre isso, dê uma analisada, porque você vai precisar disso e isso vai ser crucial na frente. Então, como eu falei anteriormente, seja interessante antes de ser interesseiro. Estude as empresas. Porventura, se você for chamado para uma entrevista de emprego, estude sobre essa empresa para que durante a entrevista você possa mostrar que está preparado, que fez o seu dever de casa. E isso vai te ajudar bastante e vai te destacar entre você e os seus concorrentes. E para concluir o vídeo, eu quero te lembrar, é possível sim você criar uma oportunidade e conseguir o seu primeiro emprego mesmo sem experiência. Eu tenho 18 anos e eu já estou no meu terceiro emprego. Eu consegui sair, pedi para sair, porque eu estava pronto para o próximo. Melhorar, evoluir e crescer. E se eu conseguir, você também pode conseguir. Se você chegou até aqui, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Comenta aí algumas dicas que você pode passar da sua experiência, da sua convivência, para que possa ajudar outras pessoas que também buscam empregos. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que está precisando de um emprego no momento, mesmo sem ser jovem, primeira oportunidade, porque eu acredito que as dicas que eu passei aqui vão te ajudar ou ajudar essa pessoa de alguma forma. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se eu conseguir, você também pode conseguir. Basta você agir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.